pessoal, sejam bem-vindos. O STF, que é o Supremo Tribunal Federal, julga nesta quinta-feira prisão após condenação em segunda instância. A Corte Máxima desse país deve julgar nesta quinta-feira, dia 17 de outubro, 3 ações para definir o posicionamento da própria Corte sobre a prisão após condenação em segunda instância. Os ministros deverão decidir se a prisão deve acontecer após a condenação em segunda instância ou só após transitado em julgado. O plenário do STF vai analisar um tipo de ação com o chamado efeito, entre aspas, erga omnes, que faz o entendimento firmado valer para todas as instâncias do judiciário e ser vinculante de cumprimento obrigatório, ou seja, vale para todo o país em todas as instâncias da justiça. Vejam que 3 anos após começar a julgar ações declaratórias de constitucionalidade sobre o tema, os ministros voltam a debater a execução provisória da pena em pedidos da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e do PCdoB e também do Partido Patriota. Em 2016, o STF permitiu a prisão de condenados em segunda instância, alterando um entendimento que vinha sendo seguido desde 2009. Esse entendimento era de que a prisão só cabe após o último recurso. Então, desde 2009, o entendimento era que a prisão do condenado só poderia ser feita após transitado em julgado. Depois do julgamento em 2016, o STF manteve essa posição, ou seja, esse entendimento, por mais 3 vezes. Nesta quinta-feira, 17 de outubro, devem ser ouvidos os advogados dos autores das ações, a Advocacia Geral da União, a AGU, Procuradoria-Geral da União, PGR, e cerca de 10 entidades interessadas. Somente depois disso, o ministro Marco Aurélio começa a proferir o seu voto. Vejam o que está em jogo. O sistema penal brasileiro é baseado no princípio chamado de duplo grau de jurisdição, ou seja, 2 instâncias julgadoras. Para que um réu seja condenado, é preciso que um juiz de primeira instância dê a sentença e que essa decisão do juiz de primeira instância seja confirmada por um colegiado, por exemplo, de desembargadores, como é o caso de um Tribunal de Justiça Estadual. A partir da condenação em segunda instância, o réu ainda poderia recorrer às cortes superiores, o Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, e, finalmente, ao STF, Supremo Tribunal Federal, a Corte Máxima desse país. Mas não são todos os processos que permitem esses recursos. Isso porque no STJ e no STF, provas e fatos não são reanalisados, mas sim questões de direito e de aplicação da lei, como eventuais contestações constitucionais. E é exatamente este ponto que divide advogados, juristas e o próprio STF na análise da prisão após condenação em segunda instância. Sobre o impacto dessa decisão no STF, uma mudança na atual jurisprudência do STF poderia, em tese, beneficiar milhares de presos. Mas isso vai depender de caso a caso. Se o STF mudar o entendimento que o preso não pode mais ser preso após a segunda instância e que só poderá ser preso após o processo ser transitado em julgado, não são todos os presos que se beneficiarão com esse entendimento. Cada caso é um caso. Vejam que presos considerados perigosos,
ou que estejam presos preventivamente, não podem ser soltos. Um dos casos de maior repercussão é o do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seria solto caso o STF decidisse que uma pessoa só pode ser presa após o processo ser transitado em julgado. Não pode ser preso, ou a pessoa não pode ser presa após a condenação em segunda instância. Também o ex-presidente poderia ser beneficiado por uma tese intermediária, já que ainda tem recurso pendente no STF, Supremo Tribunal Federal. Vejam que nos casos do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, esses dois não se beneficiariam com essa decisão do STF. Tanto Eduardo Cunha quanto Sérgio Cabral, que estão presos após condenação em segunda instância, uma mudança de entendimento do STF não os tiraria da cadeia. Isso porque eles cumprem também prisões preventivas decretadas em outros processos aos quais respondem na Justiça. Então, o STF, Supremo Tribunal Federal, julga hoje, quinta-feira, 17 de outubro, prisão após condenação em segunda instância. O Supremo Tribunal Federal, STF, Corte Máxima desse país, começa a julgar, nesta quinta-feira, 17, 3 ações que devem definir o posicionamento da Corte sobre quando uma pessoa condenada pode ser presa. Então, 3 anos após começar a julgar ações declaratórias de constitucionalidade sobre o tema, os ministros da Suprema Corte voltam a debater a execução provisória da pena em pedidos da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, do PCdoB e do Patriotas. Nós vamos deixar o link dessa matéria aqui embaixo na descrição do vídeo. Hoje é quinta-feira, dia 17 de outubro de 2019. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.